No ano de 1926, um inventor da França conseguiu patentear um dispositivo capaz de triplicar a produção das lavouras. Nada de veneno, nada de máquinas pesadas. Apenas um simples fio de cobre puxando energia direto da atmosfera. Documentos guardados, imagens antigas e até um comitê do governo britânico comprovaram resultados absurdos. Milhos passando dos 3 metros de altura. Abóboras enormes, do tamanho de tonéis. E então, de repente, essa descoberta evaporou. Tudo indica que alguém fez questão de sumir com esse conhecimento. Justin Christophe Liu não era nenhuma celebridade científica. Era fazendeiro, curioso nato e inventor por paixão. Nasceu na França em 1865 e passou a vida inteira perseguindo uma única ideia: a de que as plantas conseguem se desenvolver usando uma energia invisível que vem do céu. No dia 26 de outubro de 1925, ele registrou uma patente na Suíça chamada Aparelho Eletromagnético de Absorção Celestial. O documento detalhava um mecanismo feito com chapas de cobre e aço magnetizado, projetado para sugar a eletricidade do ar e direcionar essa energia diretamente para o solo. Esse registro existe até hoje nos arquivos oficiais. Christophe afirmava que, usando o invento, a aveia ultrapassava 1,5 metro de altura. Árvores que já estavam secando voltavam a brotar. Ele publicou livros, artigos agrícolas e convidava qualquer pessoa a visitar suas plantações para conferir os resultados com os próprios olhos. As fotos da época impressionam até hoje. Hortaliças que parecem coisa de ficção científica. Abóboras mais largas que barris de vinho. Couves quase da altura de um adulto. Tudo registrado em imagem. Em 1918, o Ministério da Agricultura da Inglaterra criou o Comitê Britânico de Eletrocultura. Por quase 20 anos, esse grupo reuniu laudos, fotografias e testemunhos sobre experiências semelhantes. A documentação, marcada como material sigiloso, descrevia hastes descomunais e estranhas estruturas de cobre espalhadas pelos jardins franceses. Mesmo com imagens chocantes, a validação científica nunca veio. A eletricidade atmosférica ainda era pouco compreendida. As provas ficaram presas num limbo entre evidência concreta e conto de fadas. O que se sabia é que qualquer pedaço de terra está imerso numa corrente invisível de eletricidade. A atmosfera carrega carga positiva, enquanto o solo mantém carga negativa. Isso cria o chamado gradiente de potencial atmosférico. Em dias limpos, essa diferença chega a cerca de 100 volts por metro de altitude. Não é uma descarga perceptível, mas uma tensão constante, silenciosa, fluindo sem parar. As plantas vivem naturalmente dentro dessa força elétrica. Folhas e galhos funcionam como condutores. As raízes se conectam ao lado negativo do solo. A planta inteira vira uma ponte viva entre céu e terra. Isso não é metáfora. Esse fluxo pode ser medido com instrumentos simples, mesmo em dias sem vento. Se uma planta já funciona como uma antena natural, imagine potencializar esse processo. O cobre conduz eletricidade com muito mais eficiência do que caules e folhas. Enterrado no solo, ele capta a carga atmosférica e direciona essa energia direto para o sistema radicular. Dentro da planta acontece uma comunicação elétrica silenciosa. Raízes e folhas trocam impulsos chamados potenciais de ação, sinais que controlam crescimento, defesa e fotossíntese. Quando uma folha é danificada, uma onda elétrica percorre o caule avisando células distantes para se prepararem. Até campos elétricos fracos conseguem ativar reações em cadeia. Pesquisas mostram aumento de antioxidantes e ativação de genes ligados à resistência. A espiral, forma presente em conchas, galáxias e no miolo do girassol, virou símbolo dessa técnica. Inventores como Christophe acreditavam que espirais de cobre captavam correntes telúricas e atmosféricas. A espiral atua como uma antena, captando energia de uma área maior e concentrando em um único ponto. O fio de cobre deixava de ser apenas condutor e passava a funcionar como uma chave. Nos anos 1920, a produção de alimentos estava prestes a virar de cabeça para baixo. Indústrias na Alemanha e nos Estados Unidos começaram a produzir amônia sintética em larga escala com o método Haber-Bosch. A produção de fertilizantes saltou de 1 milhão para 20 milhões de toneladas por ano até 1960. O preço despencou. Mas o verdadeiro golpe não estava na fórmula, e sim no modelo de negócio. Agricultores passaram a depender de compras recorrentes. A cada safra, um novo saco. A cada ciclo, mais um custo. O setor de fertilizantes virou uma potência bilionária. Uma técnica que resolvia o problema com um pedaço de arame não era a solução. Era a ameaça. A imprensa ajudou a enterrar o assunto.
Eletrocultura passou a ser chamada de excentricidade. Promessas fantásticas. Procedimentos malucos. Christoffel foi jogado no mesmo balaio das máquinas de energia infinita. Artigos deixaram de ser publicados. Cientistas evitaram o tema por medo de ridicularização. O conhecimento foi carimbado como pseudociência e empurrado para o esquecimento. Décadas depois, a história começou a mudar. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Agrárias testaram eletricidade atmosférica em escala gigantesca. Foram 3.600 hectares de plantação, sem adubo químico e sem veneno. Fios foram suspensos acima das lavouras. Os resultados foram impossíveis de ignorar. A produção aumentou cerca de 30%. O uso de defensivos caiu entre 70% e 100%. Pragas diminuíram. As plantas ficaram mais vigorosas. Pela primeira vez em quase um século, as antigas declarações ganharam números concretos em escala nacional. A espiral de cobre passiva funciona usando apenas a voltagem natural entre céu e terra. Não precisa de bateria, tomada ou fonte externa. O fio age apenas como uma antena melhorada. Diferente de sistemas de alta tensão, que oferecem risco, a espiral passiva é inofensiva para pessoas e animais. A única energia envolvida é a que a natureza já fornece gratuitamente. Uma espiral básica transforma qualquer canteiro num laboratório vivo. O processo é simples, mas o capricho faz diferença. Usa-se fio de cobre pelado, bitola 14, enrolado em forma de hélice com 3 ou mais voltas, entre 5 e 20 centímetros de largura. A espiral é enterrada deixando a ponta próxima à superfície. Essa ponta deve ser orientada para o norte magnético, usando até uma bússola simples. Os fluxos telúricos correm nessa direção. Instalada a 10 ou 20 centímetros da planta, funciona bem com tomate, vagem, moranga e folhosas, que costumam mostrar diferenças mais evidentes. O ideal é observar altura, vigor e presença de pragas ao longo do ciclo. Um produtor em Ohio registrou 40% a mais de alface. Sem pulgões. Sem oídio. Mesmo solo, mesma irrigação. Apenas uma espiral de cobre por canteiro. Hoje, o planeta consome mais de 185 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. O solo perde vida enquanto os custos só aumentam. A questão real não é se a eletrocultura funciona em todo lugar. A questão é por que testes baratos assustam corporações trilionárias. Quando energia sem custo encontra interesses comerciais, o avanço trava. O futuro da agricultura depende do que a gente tem coragem de resgatar. Se esse conteúdo ajudou você, considere deixar seu like para fortalecer o canal. E para acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal e não esquece de comentar o que achou para a gente manter essa conversa viva. Cada interação ajuda a preservar conhecimentos que quase ninguém chegou a aprender. O próximo vídeo vem aí.